Votos cordiais, saúde e paz a todos. O tema é de fato bastante interessante, encontra-se na Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos. Então é preciso, antes que a gente entenda um pouco da Lei de Liberdade, e a partir daí a gente construa, consiga fazer a leitura e a interpretação daquilo que os Espíritos nos trazem. Essa Lei de Liberdade ela é interessante porque é uma busca que o ser humano tem, de alguma forma, em muitas etapas da nossa própria história. A liberdade foi um mote para que muitas revoluções, muitas situações acontecessem. E é interessante percebermos que esse discurso, apesar de dentro de uma coletividade ele ser comum, percebemos que no campo da individualidade ele também acontece. Mas muitas vezes de forma equivocada, porque a liberdade, na percepção mais convencional, é aquela ideia que as pessoas têm de poder fazer aquilo que elas querem, independente de qualquer coisa. Então, nós vamos observar impedimentos ou dificuldades a esses nossos desejos e anseios em vários aspectos. E há, inclusive, indivíduos que enxergam a própria religião como um elemento que lhe tolda, que dificulta essa vivência da liberdade com uma interpretação extremamente equivocada. Não obstante, a doutrina espírita, quando ela nos fala sobre a liberdade, compreendendo Deus como sendo soberanamente justo e bom, e nos trazendo a realidade do Espírito, e além disso, nos colocando as leis morais, nós passamos a compreender que a liberdade, então, ela deve acontecer dentro de um padrão de conduta. A doutrina espírita nos traz de forma muito clara que na medida em que nós vamos passando pelas experiências reencarnatórias, nós vamos amadurecendo como espírito e através, óbvio, da utilização do livre-arbítrio, vamos tendo o resultado daquilo que nós plantamos a cada dia, diante das escolhas que fazemos, porque nos foi dada exatamente essa oportunidade de exercermos essa escolha, onde de fato ela é livre. Não obstante, a lei divina, ela não se negocia. Esse é um ponto fundamental que a doutrina espírita nos traz. E é baseado exatamente nisso que faz com que, segundo os relatos dos espíritos, na própria codificação e na vasta literatura que nós temos dos romances, que a gente adentra novamente a erraticidade, que é esse período que nós passamos no mundo espiritual entre duas existências, angariando tudo aquilo que nós plantamos nas existências anteriores. Então, quando chegamos a esse mundo espiritual, retornamos a ele, a nossa consciência agora livre do peso da matéria, faz com que a gente entre em contato com a lei divina que, segundo o livro dos Espíritos, vige, mora na consciência. Não é em nenhum livro sagrado, não é em nenhuma religião. Deus, segundo a doutrina, colocou a lei divina na consciência do indivíduo. No momento, então, que nós estamos nesse período da transição, que eu estou falando entre uma existência e outra no mundo espiritual, aponta-nos para nós, a nossa consciência, dizendo aquilo que foi acertado e aquilo que foi equivocado. E muitas vezes nos impactamos porque, quando na Terra nos colocamos na posição de vítimas, muitas vezes, e perceberemos que lá nós temos uma visão muito mais ampla, passando a entender que aquilo que nós escolhemos não era o ideal. Obviamente, diante dessas consequências, segundo o relato do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós passamos a ter uma dor de consciência tão profunda que a gente pede a divindade para ter uma nova chance, inclusive próximo às pessoas que frequentemente nós estamos. Por isso que é tão complexa a família, porque são normalmente os espíritos mais caros que nós temos na existência. São aquelas relações que nos doeram muito no contexto espiritual. E por isso a gente pede para retornar novamente próximo a estas pessoas para ver se a gente reequilibra aquilo que a gente fez de equivocado. É exatamente esta experiência de ir e vir e guardada em nosso inconsciente faz com que a gente vá amadurecendo pouco a pouco e compreendendo que acima da nossa vontade existe a lei divina, chamada lei natural, lei moral, que são essas que estão sendo estudadas agora nos dias de sábado. No livro dos Espíritos estamos nesta terceira parte.
A partir do momento em que esse espírito, então, ele caminha no processo de uma compreensão destas leis, ele se torna livre pelo fato de seguir aquilo que deve ser seguido. O que o Evangelho vai chamar de o dever. Então, observemos que quando nós chegarmos ao ponto máximo, e eu estou chamando de máximo para a nossa experiência, que é a figura do Cristo, observe o que ele dizia, que ele e o Pai eram um. Não é que fossem a mesma personalidade, mas que ele, como Cristo, fazia a vontade do Pai, porque ele já se encontrava em total sintonia. Ele não precisava mais das experiências, no sentido de escolha, e nós ainda estamos nessa experimentação. Esse é o ponto. Então, a gente vai atingir a liberdade verdadeiramente quando a nossa consciência estiver desperta e a gente, de fato, vencer os nossos impulsos inferiores. Porque cada vez que eu me agarro aos impulsos, veja como é interessante, e eu me coloco à disposição deste impulso, eu não estou livre, mas, na verdade, na perspectiva espírita, eu passo a ser escravo da minha vontade. Escravo deste impulso. Então, o indivíduo, por exemplo, vamos fazer uma análise, por favor, não estou apontando para ninguém, porque eu não conheço o público como um todo, mas às vezes nós somos presos a determinados vícios. Há indivíduos que gostam, por exemplo, de fumar. Eu paro quando eu quiser. O problema é que ele não quer nunca. É engraçado isso, né? E aí você vai ver, e há pessoas que dizem a mim, como há pouco conversava com um amigo no telefone, ele dizia, Alisson, é um vício que eu trago há muitos anos, e de fato eu o conheço desde a época de faculdade, nós tirávamos plantão junto, e ele, já desde lá ele fumava. E ele diz, eu não consigo largar. É um vício, Alisson, isso é uma droga como outra qualquer, pena que a nossa sociedade ela não enxerga como droga. Palavras dele. Então, o que é que a gente percebe? Que esse indivíduo, ao invés de ele ter, inclusive aos olhos de muitas pessoas, porque isso a gente vai derivar para muitas outras coisas, não só no campo deste vício, mas tantos outros vícios que a sociedade aplaude e a gente não percebe que nós estamos agarrados, atados, presos, até a própria condição da existência e das nossas relações. André Luiz vai dizer que nós não somos indivíduos de fato espirituais, porque quando chegamos ao mundo espiritual, a nossa mente, a nossa atenção, as nossas preocupações permanecem no campo da terra. Com as pessoas que deixamos, com aquilo que tivemos que largar. Há pessoas que entram em paranoia por conta da herança que deixou e os filhos agora brigam por conta disso. E no mundo espiritual também entra em processo de conflito. Isso está escrito no livro Nosso Lar, o famoso livro do Espírito André Luiz. Então vejamos, ele libertou-se da matéria em termos de corpo físico, mas ele não conseguiu de fato libertar-se porque ele continua com a mesma realidade do lado de lá. Quando nós escutamos falar, por exemplo, em obsessão, nada mais é do que um espírito que não se libertou daquilo que fizeram com ele. E às vezes somos nós que no passado machucamos, magoamos, ferimos, traímos, até matamos. Mas esse indivíduo está tão preso ao fato que aconteceu que ele deixa de ser o espírito livre que ele poderia para dar continuidade à sua existência. E muitas vezes nós próprios, no campo da matéria, dentro das nossas relações, que temos a possibilidade, entre aspas, de ir e vir, nos mantemos presos diariamente, não só aos vícios, mas a pessoas que nos fazem bem ou que nos fazem mal. E a gente não consegue enxergar nisso essa lei de liberdade, porque, de fato, se nós pararmos para analisar nesta ótica, a maioria de nós se encontra preso, a gente não consegue viver essa lei de liberdade ainda na essência da sua propriedade. E aí vem algo muito mais sério, que é quando dentro dos costumes, que todos nós somos criados em qualquer cultura, e mais do que isso, numa cosmovisão, nós, a partir do momento em que adentramos na doutrina e passamos a estudá-la e conhecer esses conceitos, não é dado mais a nós a questão do atenuante em relação à ignorância de determinados fatos que fogem a essa lei. E este item de hoje, que é a escravidão, é algo que mexe muito, porque hoje está à tona muitos assuntos como este, o que é lamentável, porque a gente precisa fazer de forma honesta um passeio pela história da humanidade, e desde sempre que houveram civilizações,
nós iremos perceber que a escravidão esteve presente. E nada tinha a ver, por exemplo, com o povo. Nunca teve. Só numa retórica ideológica que isso ganha campo. Quem aqui nunca passou pelas carteiras escolares e não lembra da Grécia, de Esparta, de Atenas, de Roma, e tantas civilizações ao longo da história, como ainda hoje acontece em determinados continentes? A escravidão sempre foi uma característica do ser humano, em especial nos conflitos que aconteciam, e diante daqueles que eram perdedores, eram trazidos como escravos. Nós tivemos, os espíritas, a oportunidade de ler 2 obras magníficas há 2000 anos, onde se fala da figura de Públio Lentulus, uma das reencarnações de Emmanuel, e 50 anos depois a figura do escravo, e seria ele que volta na posição de escravo, onde nada tinha a ver com a questão de cor. Allan Kardec, então, observando, falando sobre essa lei de liberdade, começa a questionar sobre a escravidão, e os espíritos vão trazer para a gente respostas e elas vão nos fazer refletir profundamente, não só nesse contexto no qual Allan Kardec pergunta, porque, de fato, neste momento dessas questões, ele vai focar no processo de um homem escravizando outro homem. Em nenhum momento ele chama a atenção, repito, para uma condição específica, seja de cor, seja de qualquer outra coisa, mas ele fala de um homem escravizando outro homem em relação a esse processo de um servir ao outro. Então, ele, na questão 829, ele pergunta: haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Propriedade, pergunta. E os espíritos respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Então, de forma muito clara, ele já coloca aí que a escravidão, em nenhum momento um homem nasceu para ser escravo de outro homem. Então, foge à lei natural. Isso é algo que não se encontra dentro dessas leis. Logo, nós estamos fugindo a essa lei no momento em que, dentro desse contexto histórico da humanidade, nós iremos encontrar esse processo acontecendo. Mas vale a gente, inclusive, amadurecer um pouco e perceber que hoje, nessa sociedade em que vivemos, não estou falando de Brasil, mas eu estou falando no contexto do planeta Terra, da transição planetária que estamos vivendo, há situações, sim, de civilizações inteiras que trabalham praticamente de uma forma escrava. Então, em detalhe, muitas vezes acontecendo do lado do Oriente, né, e as pessoas praticamente fecham os olhos. Então está claro aqui que acontece, que a doutrina coloca de forma muito objetiva que não. E ele continua a resposta: a escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos, porque os abusos eles estão relacionados exatamente à falta da condição moral do indivíduo. Não obstante, raciocinemos como é interessante a lei divina. Porque se há um processo do plantar e do colher, como o planeta ele é de provas e expiações, e eu acabei de dizer aos senhores que há locais no nosso planeta que ainda são indivíduos que trabalham num processo praticamente de escravidão, não esqueçam que se Deus é soberanamente justo e bom, esses indivíduos eles não estão naquela posição de forma aleatória, porque a própria lei divina utiliza do homem para que ele próprio se corrija das suas dificuldades. Não significa dizer com isso que moralmente a gente se sinta confortável de ver algo errado e simplesmente dizer: olha, o indivíduo está passando, mas ele está reparando ou resgatando o mal que um dia fez. A doutrina é clara em dizer que não cabe a nós saber quando termina esta prova, mas se estiver em nossas mãos a possibilidade de encerrar a prova do seu próximo, encerre. Porque tem gente que der tudo para tanto essa lei de causa e efeito que não faz o mínimo esforço para ajudar o próximo. Você está vendo fulano sofrendo? Deixa, ele está resgatando. Como assim? Você tem a oportunidade de ajudar? Tenho. Ajude. Porque nós não temos como averiguar se aquela prova, se aquela expiação encerrou. Quem sabe não seja a nossa ação que dê um ponto final àquilo ali. Porque ele já aprendeu, já resgatou o necessário. E às vezes está em nossas mãos.
Estou dizendo isso porque tem pessoas que pensam assim, que é o sofrimento de fato que resgata o indivíduo. Tem gente que tem ar-condicionado e quer viver na Avenida Boa Viagem inteira com ar-condicionado desligado e vidro fechado. Foi que houve isso? Não, estou sofrendo para resgatar. Não vai desidratar, mas resgatar não vai. Porque não é esse o sofrimento. Não é você macerando o corpo. Não é isso. A gente precisa entender onde está a essência disso. Então, sempre que nós temos alguém abaixo de nós, e nós temos a condição de auxiliar, tanto é que vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo um texto chamado de Os Superiores e os Inferiores, mostrando a responsabilidade de quem vai à frente e a responsabilidade daqueles que são hoje subalternos, no sentido de até mesmo de um trabalho dentro das fábricas, dentro dos negócios como um todo, onde cabe a responsabilidade de ambos. Então, nesse primeiro ponto, ele deixa muito claro que nenhum homem veio para ser submisso, sujeitado a outro homem de uma forma absoluta. E Kardec continua: quando a escravidão faz parte do costume de um povo, agora ele vai para o campo do comportamento, da cultura da civilização. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural. Veja, nascemos num ambiente cujos determinados hábitos o indivíduo ele já recebe como cultura. Esse indivíduo ele deve ser penalizado por isso? Afinal de contas, é uma frase que eu acho que pouca gente usa aqui, principalmente os filhos. O filho é assim: mas fulaninho faz e o pai de fulaninho deixa. Alguém já ouviu isso em casa? Mas eu não sou pai nem mãe de fulaninho, eu sou seu pai e sua mãe. Não, e acabou. Não é assim? Mas veja que a gente utiliza, às vezes, até para um contexto geral. Rapaz, está todo mundo fazendo? Vou fazer também. Não é assim, né? É a porta larga que a gente vai chamar aí. Porque se todo mundo faz, não tem problema eu fazer. Eu chamo muito a atenção para isso, que eu digo que o período da transição planetária, esse momento que a gente está passando, ele é caracterizado por isso. Não existe mais regras morais tão claras. Hoje pode tudo. Então, no que pode tudo, as pessoas vão ser separadas o joio do trigo aí, espiritualmente falando. Porque se eu posso tudo, mas eu tenho a consciência do meu dever para com as leis divinas, eu não vou adotar, mesmo que todo mundo adote, sendo cultura ou não de onde eu me encontro. Porque se eu fui esclarecido e isso passa a ter sentido para mim, eu preciso fazer diferente. Isso está na história da nossa raiz judaica cristã. Todo indivíduo que era esclarecido pelo Cristo, observem a história do Evangelho, poucos foram aqueles que não ouviram o chamado do Cristo. Estou falando dos personagens do Evangelho. Vamos ter os 12 apóstolos, vamos ter Maria de Magdala, vamos ter Paulo de Tarso, vamos ter figuras que se depararam com o Cristo e entenderam, de alguma forma, a mensagem dele. Naturalmente. Eu nunca vi Jesus dizer assim: se converta. Alguém já viu? Não. Ninguém viu. Jesus, então, apresentava a tese, exemplificava, e aqueles espíritos se sentiam arrastados pelo seu magnetismo e porque fazia sentido o que ele dizia. Então, essas pessoas mudavam. E qual era a cultura da época? Ou era uma cultura judaica, monoteísta judaica, de uma obediência cega à lei de Moisés, ou, de um outro lado, a gente ia ter um povo pagão, que estava relacionado aos cultos politeístas, que eram gentios. Então, observem que a gente teria dois universos distintos, e Jesus veio para fazer um caminho do meio, vamos dizer assim, onde ele apresentava agora Deus de uma maneira diferente, mas todo aquele que encontrava em Jesus o caminho, ele modificava, a sua postura não era a mesma. Então, ele passava a ser perseguido dos dois extremos. Nem os judeus gostavam dos cristãos, e nem os gentios gostavam dos cristãos também. A gente vai ver isso em Paulo de Tarso, quando ele ia em determinadas cidades. Se não me falha a memória, uma delas era Listra. Ele foi apresentar a tese e na segunda palestra que ele deu pública, apedrejaram ele, quase morre. Então, daí o cristianismo ser perseguido desde sempre, porque ele fala de uma realidade diferente e convoca o indivíduo a ter uma postura diferente do meio onde ele está. Esse é o ponto-chave.
E na escravidão, no que Allan Kardec está perguntando aqui é isso. Olha, você está imerso na cultura da escravidão. Se o indivíduo então escraviza, ele pode ser de fato penalizado? Então vamos ver o que é que os espíritos respondem. O mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Olhem a frase. Vejam a profundidade e a amplitude. São as duas coisas que essa frase tem no contexto da nossa vida. Ele diz, o mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Então, na verdade, o bem e o mal está pré-estabelecido, diferentemente do que a gente conhece. Porque o que é que a gente fala de bem e mal? Bem e mal é relativo. É interessante isso. Só que isso que eu estou falando é um sofisma. Por isso que ele diz, nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Por mais que eu queira convencer o outro, eu até convenço uma massa inteira do que eu estou falando e fazendo é certo. Posso até convencer, arrastar centenas e milhares de pessoas a fazer equivocado. Mas para a lei divina, que ela é pré-estabelecida, ela não se negocia, o errado é o errado. O bem é o bem e o mal é o mal. Por isso que nós estamos aqui, reencarnados. A gente poderia estar passeando, trabalhando, feito doutor Bezerra de Menezes. Poderia? Poderia. A gente poderia ser anjo já? Poderia, mas a gente preferiu estar aqui. Ir para a praia, final de semana, tomar água de coco. Não é verdade? Pensem. E eu penso muito nisso. Eu tenho sérias preocupações. De vez em quando eu falo para a Sônia, Sônia, me dá uma agonia quando eu penso em ser um espírito Cristo. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Preste atenção. Vocês já pararam para pensar aqui? Todo mundo acha lindo Chico Xavier, não acha? Não é bacana? Muito bem. Imagine você chegar no mundo espiritual e a única coisa que você tem é trabalho. É o que você vai ter. Trabalho. E satisfação no trabalho. Tem folga, Alisson, para estudo. E para mais trabalho em outros lugares. Aí eu digo, eu não estou preparado ainda. Me deixa aqui no final de semana, enquanto eu me arrumo, eu assisto um jogozinho de futebol, não tem problema nenhum. Não é? A gente faz uma coisinha e outra, dá uma preguiça de vez em quando. Hoje eu não vou ficar em casa para descansar. Ninguém faz isso aqui, né? Pois é. Imagine espírito superior. Alguém já imaginou o doutor Bezerra de Menezes descansando? Não descansa, porque é o tempo inteiro o pessoal pedindo. A gente vai ver a literatura, os romances, ele trabalhando o tempo inteiro. E como espírito superior, vai e volta na força do pensamento. Né? Quando ele pensa, ele já está. Aí eu penso, se você quer ser espírito superior, rapaz, por enquanto, se eu não for para os umbrais, eu já estou na vantagem. Então, né? Mas porque a gente romantiza algumas coisas. Alguém gosta aqui de um churrasquinho? Imagine como o mundo lá desencarnou. Tem churrasco? Não, vai ter sopa. Você não pensa nisso? Eu penso nisso. Não é verdade? Eu penso nisso. Então, quando eu como churrasco, eu como feliz e assim, vou aproveitar enquanto eu estou aqui, porque depois não tem. É algo tão real que dentro do nosso lar vocês vão ver que tiveram uma revolução em nosso lar. Está lá escrito. O pessoal traficava o quê? Comida. Eu não sei se eu estava do lado de dentro recebendo ou estava do lado de fora traficando. Mas é algo que a gente precisa pensar. Por que, Alisson? Porque às vezes a gente é preso até a alimentação e não se apercebe. Você pode gostar de carne? Pode. A doutrina espírita não proíbe. Inclusive está lá escrito no livro dos Espíritos, a carne alimenta a carne. Mas na hora que eu transformo aquilo numa paixão, e eu não consigo passar sem, é melhor ligar o alerta, porque vai sofrer de crise de abstinência no mundo espiritual. E sofre. Então, do mesmo jeito que é uma coisa simples desse porte, tem tantas outras. Então, entenda, por mais que eu faça sofismas para dizer assim, não, mas veja bem, a sociedade inteira faz e por conta disso a gente não vai sofrer tanto. Ele diz, olha, o bem é o bem, o mal é o mal, o certo é o certo e o errado é o errado. Agora, a consequência, indiscutivelmente, como Deus é soberanamente justo e bom, vai ter a diferença do grau de acordo com a ignorância e não com a cultura. Cuidado com isso. Existe uma grande diferença entre a ignorância do conceito e a cultura em que eu vivo. Vamos ver o que ele continua dizendo. Mas a responsabilidade do mal, ele continua a resposta, tá, gente? O mal é sempre o mal e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios
de que o homem disponha para compreendê-lo. Então, repito, veja que essa intensidade, né, essa responsabilidade do mal não tem a ver com a cultura do indivíduo imersa nela. Tem a ver com a capacidade dele ser esclarecido em relação ao assunto. Esse é o ponto. Inclusive, é o mais complexo dos pontos. Por quê, Alisson? Porque enquanto eu estava na ignorância, jogava a meu favor o atenuante de não conhecer a verdade. Mas na hora em que eu entro em contato com a verdade e passo a compreender, mas eu não acreditei. Mas aí já é um problema seu. Se você não acreditou, eu lamento muito, mas chegou a você informação. Você pode pelo menos botar no radar e dizer assim: é possível que seja. É possível que seja. Na medida em que eu então identifico qual é o norte, que eu tenho a informação, agora fazer errado vai pesar. Porque o atenuante que eu tinha antes, agora eu não tenho. Qual o problema dos espíritas no mundo espiritual? Exatamente isso que nós estamos falando. O espírito Eurípides Bazanufo, observando. Eurípides foi um grande trabalhador do movimento espírita. É um espírito já de alta envergadura, vem desde a época do Cristo. Ele morreu pelo Cristo. Então já é um espírito trabalhado ao longo do tempo. Veio como espírita. Eurípides, percebendo a quantidade de espíritas morrendo mal, desencarnando mal, solicitou ao mais alto a permissão para abrir um hospital psiquiátrico, para receber os espíritas no mundo espiritual. Alisson, você inventou isso da onde? Numa obra chamada Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então lá relata essa história. Ele vê os espíritas desencarnando tão mal que ele pede para que seja construída uma instituição chamada de Hospital Esperança, para que estes indivíduos que eram espíritas, em especial os trabalhadores espíritas, mais grave ainda, que estão desencarnando numa péssima condição porque sabiam, mas não faziam. Passavam a ter consciência da lei de causa e efeito e destes detalhes que nós estudamos aqui no dia de sábado. Mas na hora de viver a vida lá fora, prevalecia o sofisma. Aquilo que a gente acha que é o certo não é bem desse jeito. Acaba também é radical. Né? Porque a primeira defesa do ego é essa. O cara tem que estar errado, eu tenho que estar errado, ou a obra tem que estar errada, ou a interpretação não é bem desse jeito. Isso é um sofisma. A gente vai criando desculpas para que caiba dentro dessa realidade aquilo que a gente quer que caiba. Essa é a nossa história, gente. Essa é a nossa história. Porque aqui, a maioria de nós já foi religioso em outras épocas. Já foi católico, já foi evangélico, já foi de outras linhas cristãs. Mas acreditem, não precisa ser espírita para entender isso. Qualquer indivíduo que lê o evangelho atento vai compreender que existem consequências àquilo que se opta de forma equivocada. E aí, a partir dali, o livro ele começa a descrever situações gravíssimas de indivíduos que eram palestrantes, que eram indivíduos que aplicavam passe, que trabalhavam na casa espírita no atendimento fraterno, e tantas outras situações. Esse é o ponto. Daí eu resgato o André Luiz, quando ele diz: nós somos felizes porque nós temos trabalho. Porque na medida em que a gente de fato trabalha, a gente vai, de alguma forma, quebrando as nossas arestas, trabalhando o nosso mundo íntimo. E eu tenho isso como algo muito sério em nossa vida. Porque equívocos, erros, todos nós temos. Agora, o momento principal é quando você toma contato com isso e diz assim: opa, a partir de agora a realidade é diferente. Então, o trabalho nos auxilia neste ponto, para que a gente de fato vá mudando. Não é pelo exercício em si externo, mas é pelo trabalho lhe dá a possibilidade de você rever situações. E a relação um com o outro é que fará com que a gente vá amadurecendo. Porque, veja, os nossos equívocos frequentemente estão relacionados ou a um erro de você para com você mesmo, por exemplo, em algum vício que o indivíduo ele adquire, ou então na relação com o próximo, que reflete na relação com a própria divindade.
Porque na hora em que eu me equivoco com o próximo, eu estou fugindo a uma lei natural, lei divina. Que é essa lei de justiça, amor e caridade. Será o próximo capítulo que será estudado aqui pela sequência. Então, na medida em que eu conheço, eu passo a ter responsabilidade. Mas a minha cultura é esta. Passamos por uma experiência agora. Há poucos dias. Na verdade, hoje, sábado passado, começamos a festa de Momo. Alisson, o Espiritismo proíbe de forma alguma. Mas ele esclarece como em todos os tópicos que a nossa sociedade apresenta. A doutrina ela é contemporânea por isso. E ela traz uma explicação. Aí o Espírito ele entra em contato. Compreende o que se passa num festejo como esse, que em nossa capital ele é fortíssimo. Mas tomado então de consciência, ele parte para isso, de forma a escolher. Então o indivíduo se pôs em todos os riscos, tanto no campo da matéria e principalmente no campo espiritual. Se porventura vier uma consequência de uma obsessão ou de outros fatos que possam vir a acontecer, ele não poderá alegar ignorância. Mas eu não sabia. Sabia. Se você era espírita, você sabia. Alisson, mas eu quero. Pode, não tem problema nenhum. O grande problema nosso é que nós queremos fazer todas as escolhas, mas na hora das consequências, a gente quer relativizar o resultado. Esse é o ponto. Você pode escolher tudo, desde que compreenda que aquilo que está sendo feito vai gerar o resultado. Esse é o item. E é isso que ele está falando aqui. Na medida, então, que mesmo o indivíduo imerso numa sociedade cuja cultura é escravocrata, ele passa a ter responsabilidade e esta responsabilidade será mensurada, será medida pelo grau de conhecimento que ele tem da verdade espiritual. Por mais que a lei humana ela diga que pode, não significa dizer que em termos de consciência eu posso. Vou dar um exemplo incômodo. Eu sempre falo nisso, porque eu gosto de gerar esse incômodo para mostrar o quanto a doutrina ela se posiciona de forma clara em alguns pontos. Há países que o aborto é legalizado. Na perspectiva espírita, a doutrina é clara em dizer não se deve fazer o aborto em situação nenhuma, exceto quando há risco para a mãe. Então a mãe está correndo risco de desencarnar, tá? É o único momento em que é aceita. Mas aceita por quê? Porque vai entrar em choque com uma outra lei divina, chamada lei de conservação. Então as leis elas não podem entrar em choque uma com a outra. Então, primeiro a gente conserva quem já está. E o espírito reencarnante ele pode voltar. Então, preserva-se a mãe. É a única situação. Tem lógica? Realmente, as leis não podem se chocar. Senão ia ser complicado. Imagina, no mundo espiritual, dois advogados, então eu sou favorável à lei de conservação. E o outro vai dizer, não, mas espera aí, eu sou da lei de liberdade. Aí começa a confusão. Mas não, as leis não se chocam. Então, só para mostrar. Por que, Alisson? Porque o indivíduo ele tem consciência. Mas há países que liberam. Então, eu não posso, conhecedor da doutrina espírita e me dizendo espírita, praticar este ato pautado na lei humana. Porque isso não servirá de atenuante para as consequências. Quando o espírito volta normalmente num processo obsessivo severo, não tem como chegar para ele numa reunião mediúnica e dizer, olha, aconteceu isso porque a lei liberou. Ele não quer saber, não. Daí a grande responsabilidade de quem é espírita. Tem gente que deve estar pensando, não devia ter assistido a palestra hoje. Podia ter ficado lá fora, né? Eu não sabia de nada, ia continuar sem saber de nada e todo mundo ia ser feliz. Né? Porque a sal da ignorância é uma coisa ótima em alguns pontos. Mas é assim que acontece. Então eu gostaria que os senhores extrapolassem. Eu falei da questão do aborto porque eu estou indo logo para o extremo. Mas, por exemplo, a bebida é uma droga que acaba em inúmeras famílias, mas a nossa sociedade não só aplaude, ela estimula. A gente vê os jovens, para ser jovem, para ser homem, ele tem que beber para fazer parte do grupo. E tem pai e mãe que diz assim, não, é isso mesmo.
E às vezes a gente perde a existência inteira por conta disso, porque já tem uma tendência que já trouxe, uma tendência anímica, já veio no espírito, ele já fez isso em outras existências e vem nessa para superar. Aí o pessoal, tanto a sociedade como os pais que acham bonito, dizem, faça isso mesmo, se tiver que beber, beba em casa aqui comigo. A sociedade diz isso, mas o que é que a doutrina conta? Que na hora que a gente cria este hábito, primeiro eu me torno escravo, perco minha liberdade, e segundo, os espíritos que caminham comigo são espíritos afins. Então eu me torno praticamente uma marionete na mão desses espíritos, e quando eles tiverem vontade de beber, irão acionar a mim, e sou utilizado por eles. Então não é só um processo em si de uma escravidão, mas ainda tem um vampirismo aí por tabela, um processo obsessivo. Vai ser atenuado? Vai se o indivíduo não sabia, mas se agora ele sabe, não tem mais o que atenuar. Como está dito aqui, vossos sofridos, nenhum dos vossos sofridos não fará que uma má ação se torne boa, mas ele continua. E aí continua ele. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Ou seja, não pode, a sociedade não pode, porque o caso que ele colocou aqui é, sendo a sociedade escravocrata e o indivíduo então dentro dessa cultura, ele escravizar, ele tem culpa. Então ele está dizendo que aqui, aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Eu vou me aproveitar, porque se pode, eu faço. E ele continua, lá vai. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Relativa a quê? Ao conhecimento, se ele tinha ou não. Se ele não sabia de nada, ao atenuante. Mas veja que existiu o equívoco. Existiu a falta. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, não foi do espiritismo, pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Ele não tem mais nenhuma desculpa. Então, se alguém já tinha sido esclarecido pelas palavras do próprio cristianismo, em sua essência, a partir daí, já não tinha mais desculpa de ter esse hábito da escravidão. E eu repito, é porque a gente se prende ao contexto da escravidão, mas pensem em todos os outros itens que nós estamos falando. Tudo aquilo que a gente já compreende que não deve e a gente faz consciente, a gente perde a condição do atenuante, da ignorância. E aí ele continua. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes, ou seja, indivíduos que estão, sociedades que estão atrasadas demais, acabam, de alguma forma, numa dependência de civilizações mais avançadas? Será que isso não acontece? E ele responde sim, para as elevar e não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Porque a lei divina nos convida ao quê? Ao mais forte ajudar ao mais fraco. Basta a gente entender a relação dos nossos anjos de guarda com a gente. Eles são mais esclarecidos, mais evoluídos. Porventura, eles dificultam a nossa vida? Não. Eles se esforçam para que a gente cresça, suba, evolua. Esse é o papel do mais forte em relação ao mais fraco. Este é o ponto-chave. Mas a resposta continua. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vendê-las como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro, insensatos. Nada vem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Então ele deixa muito claro isso. Mas eu gostaria sempre de atrelar a justiça da lei divina. Então nós iremos encontrar situações numa obra chamada Loucura e Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno, vai mostrar uma situação que essa obra se passa num terreiro de Umbanda. Quem trabalha neste terreiro, quem dá o auxílio é o Dr. Bezerra de Menezes e o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o livro Loucura e Obsessão. E lá se mostra aquilo que se acontece nesses cultos.
E aí, pela ótica espírita, vai se explicando algumas coisas. E lá estava a figura do médium principal, né, do filho de santo que tomava conta da casa, já como herança da sua mãe, que havia sido mãe de santo. E aí eram pessoas, aí sim, ligadas à questão da escravidão no processo do Brasil, que teve a ver com essa situação. Mas é muito interessante porque eles vêm explicar, porque um dos espíritos estava revoltado pelo processo do que sofreu, há um mergulho numa reunião mediúnica no mundo espiritual e eles voltam no tempo. E para a surpresa daquele espírito que se revoltava por ter sofrido na escravidão, ele deixou de ter o papel da vítima e mostrou-se uma vida anterior, lá atrás, onde ele era o algoz. E nas terras do Oriente, eles entravam, dizimavam absolutamente tudo, inclusive salgava a terra para que nada nascesse ali e fazia dos que restavam escravos. E agora ele voltava. E aí ele tinha voltado em que condição? Na condição que ele mesmo provocou para ele no passado. Então, a gente percebe essa lei de causa e efeito. Onde o indivíduo passa por um problema, não é aleatório. Deus não esqueceu. E aí eu repito, Alisson, foi Deus então que criou a escravidão? É óbvio que não. Foi o homem com seu egoísmo e com seu orgulho. Mas diante da própria escolha dos indivíduos, serve como ferramenta de justiça e de aprendizado para estes espíritos, que no passado abusaram. E aí voltam nas condições, às vezes, do qual tanto fez mal e agora passa pela experiência na própria terra. Isso está em tudo. Em absolutamente tudo. Nas doenças que normalmente surgem, naquelas de fundo, ou de origem genética ou congênita, a gente traz, porque a gente marcou o nosso perispírito de uma forma tão negativa que o organismo precisa voltar para fora, é a misericórdia divina. Então, todas as nossas experiências, todas elas, das pessoas que a gente vive, das nossas famílias, das nossas tendências, tudo isso não acontece de forma aleatória. Tem uma razão de ser. Há homens que tratam seus escravos, para levar, né? Durante muito tempo, já aparece a parte. 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade. Olha que interessante. Não lhes deixam faltar coisa alguma. E acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. O que dizer disso? Está muito claro aqui que o indivíduo usava de sofisma, né? Olha, eu vou escravizar, mas eu vou dar tudo. Porque é muito mais arriscado para eles estarem aí fora do que aqui dentro. Então a ideia era essa. E obviamente Allan Kardec, sabendo que existia esse tipo de cultura e argumentação, pergunta aos espíritos sobre isso. Vamos ver o que eles dizem. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Olha a frase. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Qual era o interesse de ter um escravo? Em qualquer época da humanidade. Em qualquer época. Desde lá, nas antigas civilizações. Qual era o interesse? Que eles trabalhassem a serviço de seus senhores. Repito, fica o convite aí para a leitura dos 50 anos depois, da obra de Emmanuel. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos. Entenderam a profundidade do que o Espírito estava querendo dizer? Estava tratando ele bem para que ele pudesse produzir tudo aquilo que ele pode produzir. Tanto é que ele trata muito bem os bois e os cavalos da mesma forma, né? Para que obtenha um bom preço no mercado. Olha que interessante. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Ou seja, tinha desculpa? Não tinha. Por mais que tivessem essa boa intenção, por trás tinha a maior chaga que nós temos. E essa chaga ela é muito complexa, porque ela é filha do egoísmo. E Allan Kardec pergunta isso aos espíritos de forma muito enfática. Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são chagas da humanidade, mas eu gostaria que vocês me dissessem de uma maneira muito simples o que de fato representa a maior mácula que a humanidade tem.
E os Espíritos vão responder na quarta parte do livro dos Espíritos, dizendo que é o interesse pessoal. Que o interesse pessoal nada mais é do que o egoísmo, na sua mais potente característica. E se a gente para pensar, então, no tal do interesse pessoal, a gente vai ver o quanto a gente precisa ainda reencarnar. Porque a gente nem se nota com isso, mas na hora que nós somos confrontados em alguma situação entre a gente perder ou outra pessoa perder, dificilmente a gente pensa em perder. Primeiro a gente. Eu não sei se vocês conhecem o ditado que diz pouca farinha. Interessante, né? Como a gente sabe. Mas é fato, porque a gente ouve isso desde sempre. É o interesse pessoal. É o interesse pessoal. E a gente não nota. E o mais interessante é que a gente lança sobre essa frase o sofisma. Qual é o sofisma? Não, mas espera aí, e se realmente eu fico sem? Todo mundo vai ter e eu não? Quando a gente vai ver que os Espíritos dizem que o bem deve ser feito no extremo das nossas forças. É complexo ainda. Entendeu porque a gente reencarna? Porque se fosse dado uma chance só, a palestra ia ser no umbral. A gente ia se encontrar lá, pessoal, e aí? Vocês lembram que eu estava falando sobre tal assunto e... Não é verdade? Então a gente vai entender, de fato, que na hora em que a gente passa a observar na história da humanidade este hábito, entre aspas, dessa cultura da escravidão, ela sempre esteve presente, porque o indivíduo que recebe a força, e eu estou falando a força em todos os sentidos. Como assim, Alisson? Quando Jesus chega à Terra, assim como a doutrina espírita quando chega à Terra, o conhecimento é uma força. Ele é um tesouro que cabe em duas situações. Ou eu liberto quem está do meu lado, ou eu aprisiono. Interessante isso. A gente às vezes não para pensar. Emmanuel vai dizer que uma grande caridade que nós fazemos é a divulgação da doutrina espírita. Doar um livro espírita é uma grande caridade, porque você está simplesmente dando às pessoas a oportunidade de conhecerem a verdade e com isso elas se libertarem. Lei de liberdade. Mas tem indivíduos que ao longo da história inteira utilizavam destes recursos, desde a questão bélica, a questão da posse de bens, a questão do conhecimento a benefício próprio, ou seja, servindo ao interesse pessoal. Aí vem a doutrina e nos mostra com clareza que esses benefícios que foram dados, e eu coloco entre aspas, a várias pessoas ao longo da história, neste campo dos recursos, tanto a força bélica, como a questão financeira, como a questão intelectual, não foi dada simplesmente para usufruir a benefício próprio, mas para instigar nos outros a possibilidade de crescimento. Repito, essa é a nossa história. Então, o Evangelho vai dizer, em complemento a isso aqui, que nós já passamos por todas essas experiências. E diante dos recursos que nós recebemos, talvez a gente não tenha aplicado bem. Passa por alguma dificuldade socioeconômica, tem a ver com isso. Porque um dia a gente teve esse recurso e a gente usou mal. E agora a gente passa pelo exercício, às vezes, da escassez. Ou de um limite. E assim segue em todos os campos. Então a gente agora passa a entender que a lei é esse conjunto. Allan Kardec fatia para que a gente entenda determinados pontos de forma clara. Mas bastava um princípio para a gente entender que no momento em que eu extrapolo essas leis naturais, eu gero toda uma situação conflituosa. Então ele é um ponto delicado, sim. É extremamente delicado você falar da escravidão. Por quê? Porque, de forma enfática, a doutrina espírita coloca muito claro o equívoco que existe, mas, ao mesmo tempo, conhecendo a lei de causa e efeito, a gente sabe que isso acabou sendo uma ferramenta de resgate para muitos espíritos. Manuel Filomeno, em uma outra obra, ele vai dizer, para a gente perceber essa relação dos povos, das civilizações, que Esparta reencarna, aquele grupo de espartanos, daquela sociedade bélica, reencarna na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e Segunda. Aí a gente vê, ouvimos dos historiadores dizendo assim, a história é cíclica. É mesmo, não é cíclica. Porque os espíritos, eles são cíclicos.
a gente vai, passa um período na Terra, volta para o mundo espiritual, depois volta em coletividade para a Terra. E aí, frequentemente, a gente acaba caindo no mesmo equívoco. E aí as situações se repetem. Então, está muito claro aqui sobre lei de liberdade e a questão da escravidão. Só gostaria de tudo deixasse o mais importante para nós, particularmente, que eu separo como sendo o ponto-chave. É a resposta, é o início da resposta da questão 830. Pensem em todos os aspectos da vida. O mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Tenhamos a coragem de fazer essa interpretação. E quem fala, e eu já disse isso há pouco, inclusive, no evento que a gente teve de Carnaval, e me chama muito a atenção esse capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, chamado A Desgraça Real, o item, A Desgraça Real, do espírito Delfina de Girardin. Delfina de Girardin, ela morre de câncer. Ela apresentou a doutrina espírita a Victor Hugo. Ele estava no exílio e ela foi visitá-lo. E a partir dali foram fazer as experiências das mesas girantes. Existe uma obra muito interessante, bem fininha, que é as atas dessas reuniões de Victor Hugo junto com o grupo nessa ilha. E no último dia, um dia antes dela ir embora, porque passou um período e não acontecia manifestação nenhuma, na última noite, que antecedia a viagem de Delfina de Girardin, existe uma manifestação, e por incrível que pareça, era do espírito da filha de Victor Hugo, que havia desencarnado. E a partir dali ele se torna espírita. E ela então, nesse texto, A Desgraça Real, ela vai chamar a atenção para os espíritas. Porque fala sobre isso. Porque a chave que ela dá para cada um de nós é muito simples. Ela diz assim: o indivíduo que já é consciente e que ele já sabe dessa lei, na hora dele agir na vida e escolher alguma coisa, ele não age pensando no ato em si. Será que isso aqui é bom ou é ruim? Eu vou fazer porque eu gosto. Não. Ela diz assim, não. A pessoa que já despertou, ela não pensa na situação, ela pensa na consequência da situação. Esse é o indivíduo amadurecido. É o verdadeiro liberto. Porque o outro é escravo do seu impulso. Daí o conceito de liberdade nessa lei é diferente. Então o indivíduo tem vontade. Eu vou fazer. Não, mas peraí. Isso aqui gera consequência positiva ou negativa para o meu espírito? Negativa. Por mais que eu tenha vontade, então, eu não faço. A nossa meta é essa. Botem a meta para 2026, que o ano começou agora, né? Segundo consta. O ano novo terminou. Foi agora a festa no sábado? Não, quarta-feira. Só começou o ano novo. Então, botem como meta para 2026. Na hora de escolher, na hora de optar, não pensa se aquilo ali é bom ou é ruim, mas pensa na consequência para o espírito, se é positivo ou negativo. Mas todo mundo faz. Pensa na consequência. Dessa forma, a gente vai estar vivendo essa lei de liberdade da melhor forma possível. É simples? Não. É desafiador. Mas, se nós já chegamos aqui, se nós já fomos esclarecidos, eu tenho certeza, nós temos capacidade de acertar mais do que errar. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.